Pronto, então primeiramente, bom dia pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai iniciar o capítulo de cinemática de corpo rígido. Então a gente vai perpassar toda a parte de cinemática e vai revisar algumas equaçõezinhas, que é justamente a parte de velocidade, deslocamento e aceleração. Então tudo isso a gente vai abordar nessa aula. Então hoje eu vou fazer tudo na mesa digitalizadora, porque não vai ser tão interessante a gente estar mostrando em slide. Tudo que eu vou fazer aqui é mais importante se prestarem atenção, reescreverem, etc. Então vamos lá. Então primeiramente vamos definir um corpo rígido. Vou colocar aqui preto. Corpo rígido. Então de início a gente tem algumas considerações. Antes de falar isso, eu vou definir da minha maneira o que seria um corpo rígido. Então, o corpo rígido ele é um corpo idealizado cuja distância entre dois pontos, que nesse caso aqui a gente pode abstrair a várias partículas presentes no corpo, cujas essas partículas quaisquer que o compõem não tem uma distância variável, é uma distância invariável sob a atuação de forças externas e internas. Por exemplo, esse corpo ele não vai se deformar, respectivamente, a distância entre dois pontos não vai aumentar assim que o corpo estiver submetido a qualquer força, a qualquer ação do tempo, qualquer ação de deslocamento. Exemplificando o que eu estou falando, dado um sistema de coordenada x, y, vou botar e z também. Eu tratarei um caso plano, mas vamos estudar geral. E z x, y e z. Tá aqui a minha batata, que é o clássico dos livros. Vou botar uma batata, não sei porquê. Tá aqui um ponto A, tá aqui um ponto B. A distância entre dois pontos dentro do corpo rígido, que é a distância de A até B, referenciada a partir de uma origem global, nesse caso aqui, essa distância R de B relativa ao ponto A, ela é invariável. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Ou seja, esse corpo não deforma. Então, com base nisso, a gente tem algumas considerações. Então, vamos observar algumas características do corpo rígido. Características. Um corpo rígido, ele é considerado como um agregado de partículas. Então, vamos colocar aqui, agregado de partículas. Outra coisa, ele baseia-se na mecânica do contínuo. Nesse caso, eu vou abstrair para o significado que eu quero, que é justamente um corpo idealizado, totalmente preenchido e que não há lacunas no seu interior, como o próprio nome já diz, totalmente preenchido. Então, baseado na mecânica do contínuo. 3. Sobre o efeito temporal e espacial, a distância interna não muda. Então, distância entre A e B é constante, vírgula, corpo indeformável. Vou botar só indeformável. Na mecânica dos sólidos, essas duas hipóteses aqui são iguais. Na mecânica dos sólidos 1 e 2. Porém, essa terceira aqui não é, já que a gente estuda o corpo sendo deformado. Quarta consideração. Todo deslocamento de um corpo rígido é decomposto em uma rotação e uma translação. Então, todo deslocamento pode, mas eu vou botar pode, porque às vezes eu quero e não quero, né? Pode
ser decomposto em rotação mais translação. Pronto. E por fim, a gente, quando estuda um corpo rígido, a gente não quer um material com propriedades distintas a cada direção. Por exemplo, na direção de Z tem uma propriedade, na direção de Y tem uma propriedade, na direção de X tem outra. Um material com essa característica de propriedades distintas ao longo de alguma direção é anisotrópico. Mas no nosso caso, a gente vai estudar material isotrópico. Para todas as direções, todas as propriedades mecânicas são equivalentes. Então, material isotrópico. Isso é bem interessante. Perfeito. Então, daqui a gente já tem as nossas considerações. Vamos partir do básico, ou seja, vamos observar como a gente pode descrever a massa total do corpo. Depois a gente vai observar o centro de massa, ver como é que a gente pode encontrar a posição, observar também como seria isso visto pela geometria. A gente vai observar também onde é que vai ficar o centro de gravidade, como é que acha. Depois a gente vai partir para centro instantâneo de rotação, só para a gente observar como ele vai estar se comportando, sem observar pela parte algébrica. E depois a gente vai partir para a equação. Aí daí eu vou apresentar a formulação completa. Então como é que a gente vai proceder nessa parte de formulação? Os livros eles geralmente adotam em cada parte do capítulo uma segmentação. Primeiro eu vou abordar um sistema fixo. Agora eu vou abordar um sistema que está rotacionando. Beleza? Agora eu vou abordar um sistema que está transladando. Beleza? Eu vou abordar tudo junto. Por quê? Porque para mim é muito mais prático eu abordar todas as condições, todas as possibilidades que podem surgir e depois a gente ir ramificando. Então, por exemplo, eu tenho um sistema que ele só translada, então a gente vai lá e corta uma incógnita. Eu tenho um sistema que ele só rotaciona, vai lá, corta uma incógnita. Tem um sistema que é composto por dois corpos, acrescenta mais uma parte. Então eu acho muito mais prático trabalhar dessa maneira do que trabalhar do modo que o livro ensina. Então eu vou apresentar para vocês uma equação bem grande, que ela vai ser simplificada para vários casos. Aí cabe a você usar como você quiser. Então vamos para a parte inicial. Massa. Então a gente vai definir, como ele é um agregado de partículas, a gente vai definir a massa como sendo o seguinte: a massa total, esse é o meu símbolo de massa total, é igual ao somatório, só uma ilustração, o somatório de igual a 1 até n de mi. Então, o somatório de massa de todas as partículas compõe a massa total. Beleza. Então, a gente já se livrou da massa se a gente quiser observar essa parte. Isso aqui é óbvio, tá, minha gente? Só estou descrevendo aqui para vocês terem mais munições. Vamos observar o centro de massa. Centro de massa. Cm. O centro de massa Cm ele é basicamente uma posição média ponderada pela massa do vetor posição. Isto é, o centro de massa, a posição do centro de massa, ele é uma média ponderada na sua forma completa, integral da posição dm pelo somatório de m, que isso aqui é a massa total, massa esta que a gente observou aqui na equação anterior, que é descrita da seguinte forma, uma ilustração para vocês observarem. Se eu tenho aqui um sistema global plano, está aqui meu x, está aqui meu y, tem uma partícula aqui, partícula com a massa 1 e outra partícula aqui com massa 2. Traço um vetor posição R1 e R2. R2 para a massa 2, R1 para a massa 1,
R1 a partir da minha origem O. Perfeito. Como eu calculo a posição do centro de massa do meu sistema? Simples. O meu centro de massa, meu R do CM, vai ser igual à posição do corpo 1 multiplicado pela massa que há na partícula 1 mais a posição do corpo 2 multiplicado pela massa do corpo 2 dividido pelo somatório de massa total, que é aquela equação primária ali, que é M1 mais M2. Pronto, a gente achou justamente o vetor posição. Ele pode estar mais perto de 1 se a massa de 1 for maior, pode estar mais perto de 2 se a massa de 2 for maior. Então a gente tem essa média ponderada da posição em relação à massa. Beleza. Vamos lá observar também o seguinte fato interessante. A gente tem que observar que essa distribuição de massa aqui é justamente uma distribuição volumétrica. Então, o que a gente tem de impacto nisso aqui? O sistema de referência ele vai estar intrínseco ao meu sistema. Então, eu preciso referenciar o meu sistema para poder definir a minha posição do centro de massa. Outra coisa, para cada partícula tem um vetor posição. E por último, é só a gente operar. Então, já observaram as características. Né? Primeiro, posição. Segundo, na verdade, segundo é operar, né? Mas tudo bem. Vamos botar aqui sistema. Sistema era para vir para o primeiro, mas tudo bem. Só quero observar que essas duas coisas têm que ser feitas. Pronto. Vamos observar agora o centro de gravidade. Centro de gravidade. Eu estou dando essas coisas porque justamente quando a gente estiver na parte cinética, eu não tá muito afim de ficar repetindo isso toda hora, não. E outra coisa também que é interessante quando a gente vai ver os problemas, eu ia deixar isso para apresentar quando a gente estiver falando do problema, mas tudo bem. É que o nosso corpo rígido ele pode ser simplificado a um ponto. Isto é, quando a gente estudava lá na primeira unidade o movimento de partículas, trazendo isso para o corpo rígido, a gente está justamente observando todas as acelerações, forças, interações, concentração de massa em um ponto. E esse ponto é onde a gente chama de centro de massa e também de centro de gravidade. Né? O centro de gravidade vai ser o ponto de concentração, de equilíbrio de todas as forças aplicadas. Então, se eu aplico uma força nessa batata aqui em várias direções, vai ter um ponto dessa batata que depende puramente da geometria, sem prestar atenção na massa, que eu vou poder substituir todas essas forças para uma simples resultante aplicada nesse ponto. Esse é o meu centro de gravidade. E meu centro de massa, ele é o ponto onde concentra toda a massa do meu sistema. Não necessariamente ele coincide com o centro de gravidade, mas algumas vezes ele coincide. Tá, então como já falei para vocês, o meu centro de gravidade, ele às vezes coincide com o centro de massa e ele é justamente um ponto de concentração de forças. Como ele é um parâmetro geométrico, a gente pode identificar ele dessa seguinte forma. Se eu tenho uma geometria retangular, se eu tenho uma geometria retangular, como estou traçando aqui, como eu traço aqui, para eu encontrar meu centro de gravidade, eu tenho que analisar qual é meu ponto médio geométrico. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou analisar metade dessa altura aqui, essa altura dividido por 2, e vou analisar metade dessa base aqui. Essa base dividido por 2. Então, meu ponto médio ele vai ser justamente a intersecção entre essas duas retas. Esse ponto aqui é o meu ponto de centro de gravidade. Para um triângulo, esse centro de gravidade coincide com o baricentro, que é a distância. Tá um pouquinho feio esse triângulo aqui, mas é a distância entre as medianas, se não me falha a memória. Tá aqui. Isso significa que essa distância aqui é igual a essa distância aqui, que é igual a essa distância aqui. No desenho está muito bem
interpretados geometricamente não, mas é isso que eu estou querendo dizer. O centro de massa, nesse caso, coincide com o baricentro. E tá certo, que é um parâmetro geométrico. Agora vamos observar para uma rosquinha, por exemplo. Para uma rosquinha. Rosquinha no plano, tá? Uma rosquinha no plano. Perfeito. Então, se eu pego essa minha rosquinha aqui e traço 4 seções, no caso aqui, ó, quadrante 1, 2, 3, 4. Então, na intersecção entre essas duas retas é a localização do meu centro de massa. Perfeito. Então a gente achou o centro de massa, desculpa, a gente achou o centro de gravidade, apagar aqui. Eu errei tanto aqui quanto na outra. Perdoe. Centro de gravidade. Então, quanto nesses três casos, quando tem vários outros que podem aparecer, a gente vai observar o centro de gravidade por parâmetro geométrico. Ele vai ser justamente o ponto médio desse corpo. Beleza. Tudo isso que eu estou falando, tá? Vou mandar para vocês também. No mini PDFzinho que eu preparei aqui, etc. Contendo todas essas informações, tudo bem escrito. Depois eu tiro uma foto melhor para tirar essa mancha do meu braço que ficou na digitalização. Eu nem percebi. Botei para digitalizar e fui embora. Aí quando eu vi ficou assim essa porcaria. Mas depois eu mando para vocês direitinho. Beleza. Agora vamos observar o centro instantâneo de rotação para a gente partir para a equação. Por que eu vou falar de centro de rotação antes da gente ver a equação de posição, velocidade, etc. Porque eu quero que vocês já tenham noção de como é que vai estar o movimento. Beleza? Só fazer uma pausa para pegar uma aguinha aqui. Pronto, então retomando, vamos lá. O CRI, centro instantâneo, passei demais, né? O CRI, centro instantâneo de rotação, centro instantâneo de rotação, CRI, ele é basicamente um ponto que ele é considerado como velocidade zero. Isto é, o CRI, o centro instantâneo de rotação, centro instantâneo de velocidade, ou polo do deslocamento planar, para os casos mais complexos, é a mesma porcaria, é um ponto cujo corpo em movimento planar tem velocidade zero durante um determinado instante de tempo. Isto é, se eu tenho um corpo, botar uma parte do corpo aqui, só como esse ponto P com partícula, com a velocidade tangente VC, para eu encontrar esse centro instantâneo de rotação, que é justamente um ponto onde meu corpo vai rotacionar em relação ao mesmo, eu traço uma perpendicular a essa velocidade e traço justamente uma reta do topo da minha velocidade até esse ponto. Eu estendi mais um pouquinho só para ficar mais legível, mas não necessariamente tem que ser esse exagero aqui. Oxe, deu sono agora. Beleza? Então é isso. Vou traçar um corpo para vocês observarem isso da maneira melhor. Então, traçar aqui uma reta. Fechar aqui. Fecho para cá. Abro para cá. Abro para cá. Abro para cá. Um ponto A aqui. Um ponto B. Um ponto C. Vou fazer uma velocidade VC para cá. Uma velocidade VA para cá. Uma velocidade VB para cá.
Vou juntar agora tudo isso em um ponto. Noventa graus, 90 graus. Completa a intersecção. Ficou até uma curva. Pronto, completei. Esse ponto aqui de junção é o nosso centro de rotação, nosso centrodo. O nosso ponto P, ponto de centro. Beleza, ponto de centro. Centrodo, centrodo móvel. Por que centrodo móvel? Porque é o seguinte, vamos imaginar aqui uma caneta. Uma caneta. Caneta maravilhosa. Você pega essa caneta e joga ela. Você pega por essa parte aqui e joga ela. O que vai acontecer com essa caneta? Ela vai tender a ir para frente. Então, em um momento, essa caneta vai estar nessa posição. Em outro ponto, essa caneta vai tender a estar nessa posição. Minha coordenação tá boa para fazer uma caneta troncha dessa. Então, partindo daqui como ponto de arremesso, essa minha caneta ela vai rotacionar, supondo que eu tenha jogado com rotação neste sentido, ela vai estar rotacionando em torno de um eixo. E que eixo é esse? Não necessariamente vai coincidir com o seu centro de gravidade, que é esse ponto médio aqui, ou com o centro de massa, que nesse caso de barra aqui, retangular, coincide com o centro de gravidade. Mas a partir de um ponto tal, eu vou chamar de centrodo, que ele pode até coincidir com o centro geométrico e respectivamente centro de massa, nesse caso, cujo movimento desse centrodo ele vai ser o movimento de translação. Era para estar coincidindo com esse ponto aqui, mas tudo bem. Eu vou apagar e arrastar para cá para vocês observarem, né, o que eu estou querendo dizer direitinho. Ponto C. Cujo, vou botar C. Cujo ponto ele vai tender a ter velocidade zero, mas é de rotação para cada segundo. Então, se eu estou em um segundo, eu estou aqui nessa posição, por exemplo. Então, aqui, ó, eu tenho uma velocidade zero para rotação. Mas aqui, ó, eu já tenho outra velocidade zero para rotação em um instante de tempo diferente. Isso por quê? Porque meu centrodo ele varia justamente com a velocidade com o tempo. Então, para cada instante de tempo, eu tenho algo diferente, porque é uma função temporal. Nunca vou ter padrão igual. E outra, esse centrodo é móvel. Isso significa que minha caneta, meu lápis, pode ser arremessado e ainda vai continuar a rotacionar em torno de um eixo qualquer, não necessariamente seu centro, e o mesmo vai estar transladando. Então observe que eu acabei de decompor meu movimento em rotação e translação, como eu falei acima. E ainda identifiquei meu ponto de centro de rotação instantânea. Beleza. Vamos supor que é o seguinte. Nesse caso agora eu vou apresentar a imagem aqui, porque não quer ficar desenhando essas coisas também. Então vamos supor aqui o seguinte. Vamos supor que eu tenha aqui uma roda. Eu não quero estudar a cinemática da roda agora não. E eu vou ter que mostrar essa equação para vocês para ficar mais fácil. Mas vamos abstrair essa roda aqui a uma seguinte condição. No ponto inferior eu tenho velocidade zero, isso vai ser explicado na cinemática da roda. E no ponto superior eu tenho duas vezes a velocidade desse ponto médio aqui. Isso é demonstrado quando eu apresentar para vocês a cinemática da roda. Então vamos abstrair tudo isso aqui para essas simples simplificação, esse esquema. Então aqui ó, eu tenho esse ponto achurado aqui, que ele justamente mostra o ponto de velocidade zero. Não se atente àquela equação simples que está aqui acima não, tá? A gente vai chegar nela depois. Só que como está rotacionando, esse ponto achurado está em cima. Então o P1 agora está ali em cima. E o P2 ele é o novo ponto de velocidade zero. Então percebam que a cada ponto que vai tocando no chão, eu tenho um centro de rotação instantâneo para cada instante de tempo. No tempo 1 era P1, no tempo
tempo 2 é P2, no tempo 3 P3, no tempo 4 P4, e assim respectivamente para infinitos tempos e infinitos pontos. Então vocês já observam isso aí. Vou deixar até um fato de observação. O CRI, que é o centro de rotação instantânea, é para análise do ponto que corresponde a um centro de rotação móvel, isto é, ele faz outros pontos rotacionarem em torno de si, mas o mesmo não rotaciona, velocidade zero de rotação pura. Todavia, eu não gosto muito do termo de rotação pura não, translação pura não. É só identificar assim, só tem rotação, só tem translação. Não precisa dizer rotação pura. É que nem, flexão pura. Só dizer, pô, só tem flexão. Torção pura. É só dizer que só tem torção. Então, eu não gosto muito desse termo puro do lado não. E os outros são o quê? Impuro? Enfim. Todavia, o mesmo movimento assim no pano podendo trasladar. Como eu expliquei para vocês no exemplo lá da canetinha. Agora vamos apresentar as equações, que já é a próxima parte. Vou apresentar só essa parte aqui. Para montar a equação geral, eu me baseei neste problema aqui. Por quê? Porque é o seguinte, se vocês pararem para resolver o livro, o capítulo 15, que é o começo de corpo rígido, da definição inicial, aí apresenta tipos de movimento, etc. Tipos disso que eu vou falar depois, o que é uma translação, o que é uma rotação, translação curvilínea. Eu vou falar de novo, né, que eu já falei na primeira unidade. Mas voltando. Quando vocês observam esses problemas, vocês veem que tudo é baseado em lógica. É sério, o capítulo 15 é matemática, é só questão de lógica. Quase não tem aplicação de fórmula, é só lógica, lógica, lógica. Então, para evitar problemas de lógica ao longo do capítulo 5, ou capítulo 15, do capítulo 16 e futuros capítulos, eu criei, não vou dizer que eu criei, porque ela já estava criada, né? Eu só estendi. Então, eu vou dizer da seguinte forma: eu expandi uma equação que a gente tinha que não era entregada com facilidade. Para que eu fiz isso? Para resolver quase todos os casos possíveis que a gente vai encontrar nas nossas provas. Por exemplo, vamos observar esse disco aqui. Vocês percebem que eu tenho um ponto, um corpo rígido aqui em 1, tenho uma partícula em 3, né? Pode ser um corpo rígido também, enfim, e tenho uma partícula em 2 justamente em um trajeto circular. Qual é o problema disso aqui? Para 1, para 3 está tranquilo, agora para 2 não está. Porque se você utilizar as equações que o livro dá, você vai precisar de mais uma incógnita. E de onde vem isso? Aí você vai ter aquela sacada, não, por lógica, como é um trajeto curvilíneo, eu introduzo mais uma aceleração, porque é justamente a aceleração que o meu corpo ele vai estar circulando, visto que eu tenho uma velocidade U constante aqui, essa velocidade U aqui. Quando não diz função, é um constante. Então, como eu tenho um constante, eu tenho uma velocidade centrípeta ao longo desse meu trajeto curvilíneo. Aí eu digo a tu. Porque então, se a gente está estudando corpo rígido, que é um corpo idealizado, é um corpo que não deforma, isso significa que a distância entre dois pontos é iguais, é um corpo isotrópico, cujas propriedades mecânicas é equivalente em todas as direções, é um corpo obviamente indeformado, isso já está junto da definição de distância não varia, é um corpo que justamente é composto por várias partículas de massa m e que não tem lacunas a não serem preenchidas. Todas as lacunas são preenchidas. Se eu tenho um corpo idealizado, por que as minhas equações também não são todas idealizadas para ter esse corpo? Eu tenho que parar na minha equação para ficar pensando em aplicar lógica, em vez de aplicar logo uma hipótese que remove alguma coisa, etc. Então, pensando nisso e resolvendo questões, eu e Félix a gente observou alguns problemas no ano passado, né, no caso de 2023, e eu cheguei a essa simples equação fazendo esses problemas. Então, eu acho interessante a gente trabalhar com ela do que trabalhar com as fórmulas que o livro dá. Aí, a partir dela, a gente vai ter todas as hipóteses que a gente vai observar no capítulo 15, 16, 17, etc. E tal. Se a gente precisar de mais alguma coisa, a gente expande. Vamos lá para as considerações para a gente escrever essa equação. Toda essa equação está descrita aqui da maneira certinha. Isso aqui é a parte 1, está faltando umas coisas, isso aqui é a parte completa. Beleza. Vocês percebem que tem um bocadinho de coisa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. Interessante. Vamos estudá-los agora? Vamos lá.
aconteceu? Vamos observar de início meu deslocamento. Não foi possível sincronizar. Assim. Vamos observar de início meu deslocamento. Faltava esse, a internet caindo. Deslocamento. Pelo menos o gravador não depende da internet. Tá, tudo ok. Deixa eu só jogar de novo. Tudo ok. Então vamos observar. Bora, meu filho, vai ficar doido. O deslocamento. Primeiro a gente tem que ter uma referência, que é o clássico. A gente nunca pode começar algum problema sem referencial. Então, vou traçar minha referência. Vou botar uma referência tridimensional para a gente fazer um caso bem completinho. X, Y, Z, Carlos. Vou botar Y para cima, Z para cá. Tá bom. Vou botar uma partícula aqui. Uma partícula. Como a gente trabalha com B e com A, eu não queria botar B e A não. Mas vou deixar B e A. Vou botar B aqui na extremidade. A aqui. Esses são dois pontos dentro do meu corpo rígido. Vou desenhar meu corpo rígido agora. O corpo rígido bosta esse. Tá aí meu corpo rígido. Vou traçar um vetor de deslocamento. Isto é, dado um corpo rígido e dado um sistema de coordenadas global, eu vou traçar um vetor posição que vai da origem O até meu ponto A, que vai do ponto A até o ponto B, e que vai, vou traçar de outra cor, do meu ponto O até meu ponto B. Tá bom? Então, daqui eu vou chamar de vetor posição de A em relação a O. Eu posso botar A barra O ou RAO. A mesma porcaria, só quero que você observe que a distância de A é relativa a O. Como eu quero poupar tempo e etc, eu vou botar RAO. Aqui vou chamar de RBA. E aqui eu vou chamar de RB relativa a O. Beleza. Quero descrever meu vetor posição de B com base no meu sistema global. Isto é, R de B relativo a O é uma soma vetorial. Como eu disse que é tirar as barras e tu bota nas barras. BO e BA. Como eu quero eliminar, melhor, como eu quero observar B com relação a O, R de BO é igual de B a O, de O a B na verdade, mas tudo bem. De B a O, de O a B, extremidade inicial até final, é igual a soma vetorial de R de B em relação a A mais R de A em relação a O. Isto é, a partir do meu sistema global, eu consigo observar tanto o ponto A quanto o ponto B. Ok. A gente já tem uma equação de deslocamento inicial aqui. Porém, essa equação está interessante. Por que não está interessante? Porque isso aqui e isso aqui são vetores. Mas eu estou deixando o meu vetor de uma maneira que eu não quero. Por quê? Porque eu não vou conseguir trabalhar com minhas equações de velocidade e aceleração do jeitinho certinho. Então vamos definir o meu vetor posição agora como sua característica forte. Então para isso a gente tem que perceber algumas coisas. Isto é, como eu descrevo o meu vetor posição. Deixa eu ver qual é a porcentagem disso aqui. Perdão, tá lá tocando aqui. Como eu descrevo o meu vetor posição? A gente sabe que um vetor, inicialmente, ele é descrito como sua intensidade, eu posso botar aqui só o módulo, né?
o módulo do seu valor, que vai introduzir um número, que vai ser multiplicado por um vetor, E1. Eu utilizo E, que é a notação alemã, é o it. Ele significa vetor unitário. Então, cujo esse vetor unitário ele vai transmitir a direção e o sentido. Então, a minha intensidade R determina o comprimento desse vetor e o meu vetor E1 determina a direção, que no caso é essa direção daqui, e o sentido para cima ou para baixo. Então, é isso que a gente denota como um vetor. Porém, a gente tem uma maneira mais forte de denotar isso, que é justamente o seguinte. Eu vou botar aqui a resposta logo e vou mostrar como é que a gente chega lá. R ele também pode ser escrito como a intensidade pela matriz rotação. Matriz rotação. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui um vetor. Vou botar um outro sisteminha aqui. Estou fazendo devagar porque eu só vou fazer uma vez. Depois nunca mais vou fazer isso aqui ao longo dessa disciplina. E não vou fazer mesmo, porque já está acabando já o período. Então preste atenção aí. Tem um vetor posição que vai até aqui, ó. Vou botar aqui o comprimento φ, que eu quero usar até ali. Não, φ não. Eu vou querer usar o φ depois. Vou usar um psi. Tem quando uso psi. Psi. Aqui o x, aqui o y. Aqui eu tenho um ponto P no caso 1. Agora eu tenho um ponto P em uma posição 2, que eu vou chamar de P'. E agora eu tenho uma nova inclinação, a inclinação beta. Então antes eu estava inclinado em psi e agora eu estou inclinado em beta. Se antes eu tinha aqui, supondo que esse é um sistema polar definido, que é o meu E1 igual a cosseno de psi na direção de I mais seno de psi na direção de J. E respectivamente meu E2, se meu E2 é transversal, eu tenho um E2 para cá e o E1 para cá. Então você já sabe como fica o E2, né? Só pega essa porcaria que deriva. Então E2 igual d E1 dt. Assim como a gente sabe que E1 ponto é igual a θ ponto E2 e E2 ponto é igual a menos θ ponto não, psi ponto. Vou apagar essa porcaria. Só ficar tão viciado com θ que só quer escrever θ em tudo. É uma coisa, né? Psi ponto é um. Tá bom. Então a gente sabe já dessas características de definição padrão de coordenada polar. O que a gente sabe também é o seguinte. Nesse P', como é que está esse meu vetor? É basicamente eu ter aqui meu R, meu vetor posição anterior, que é igual ao meu cosseno, porém agora de psi mais beta, na direção de I, e mais seno de psi mais beta, na direção de J. Se eu aplico a propriedade trigonométrica, que é o cossa, cossa, senta, senta, e minha terra tem palmeira onde canto sabiá, como vocês já estão craques de saber essas coisas aí, ou seja, cosseno de A mais ou menos B é igual a cosseno de A, cosseno de B. Se é mais, aqui é menos. Se é menos, aqui é mais. Seno de A, seno de B. E aqui, seno de A mais B, bota menos aqui, é igual a seno de A, cosseno de B. A gente vai usar isso aqui ainda. Se ali é mais, aqui é mais. Se lá é menos, aqui é menos. Seno de B, cosseno de A. Com isso, a gente aplica naquela equação e fica com o seguinte caso. R é igual a isso aqui, isso aqui.
ou seja, cosseno de psi cosseno de beta, como ali é mais aqui a gente bota menos, seno de psi seno de beta. Isso aqui só na direção de I. Na direção de J, eu boto aí embaixo. A gente tem aqui seno de psi cosseno de beta mais, como aqui é o mais, seno de beta cosseno de psi. Tá ao contrário. Seno de A cosseno de B, tá. É mesmo. É a mesma porcaria. Pronto. Tá perfeito agora. Tá no grau. O que é que a gente tem de impactante nisso aqui? Eu posso deixar da forma matricial. Isso é, posso puxar para fora. Estou provando só como é que a gente chega na rotação, para vocês observarem isso aí de uma maneira melhor. Então, definindo isso daqui, ó, eu tenho, por exemplo, o meu R como... Vou isolar isso aqui tudinho. Então, eu tenho aqui o que eu quero, que é o ângulo inicial. Cosseno de psi. Cosseno de psi em I. E justamente... Tem que se ligar agora que o caso é maior, né? Tá. Vamos lá. Refletir aqui um pouquinho. Vou puxar o cosseno e vou puxar o seno. Tá. Puxar o cosseno e puxar o seno. Tá bom. Tá aqui com a soma de tudo. Então, puxo o cosseno de beta daqui. Puxo o cosseno de beta daqui. Puxo o seno de beta daqui. Puxo o seno de beta daqui. Então, eu vou ficar com cosseno de psi. Seno de psi. Negativo. Abaixo. Seno. Psi. Cosseno. Psi. Multiplicado por cosseno de beta, seno de beta. Reajustando tudo, ó. Isso aqui multiplica por esse, dá esse primeiro termo. Depois esse multiplica por esse, dá esse outro termo. Esse por esse, dá esse termo aqui. Esse, vou botar por baixo. Esse por esse, dá esse termo aqui. E esse por esse, dá este termo daqui. Então tá perfeito. Mais, menos, mais, menos. Então vejam que aqui, basicamente, eu tenho o meu vetor, que é o que a gente chama de root θ, né? Só que nesse caso aqui é o meu E1, aqui é meu E2, e aqui é um outro vetor, vou chamar daqui de um E4, porque o E3 é o produto vetorial entre esses dois aqui. Esse E4 aqui, ele vai justamente caracterizar essa rotação incremental. E isso aqui é o que? Minha matriz de rotação. Então, é daqui que a gente extrai a minha matriz de rotação. Com o meu R igual a um comprimentozinho que vai multiplicar toda essa coisa horrorosa aqui, multiplicado pela minha rotação, a rotação em torno de πc, o ângulo, multiplicado por esse vetorzinho em função de beta aqui. Só como a gente não considera um ponto que rotação em relação a ele mesmo, geralmente a gente adota isso aqui como 1. E o ângulo que vai aumentando a gente bota aqui dentro do πc. Então é por isso que a gente denota ali o vetor posição como uma intensidade multiplicada pela matriz de rotação, por consequência direta dessa coisa horrorosa aqui. Então, com base nisso, o que a gente vai ter de característica? A gente vai ter o seguinte: eu vou denotar o meu vetor posição com R de B relativo a O. Aqui, vou estender isso. Deixa eu te fazer um desenho maiorzinho. Pode, não. Vetorzão. Ponto. Vetorzão. Ponto. Daqui até aqui. Tá. Sistema global. Aqui. Tá.
global, tá, y, x. Estou abstraindo o z por enquanto, caso plano. Aqui, o z ainda tá, mas estou abstraindo por enquanto, daqui a pouco eu falo dele. Vou chamar de θ. Aqui vou determinar uma extensão de direção. Eu vou colocar para cá o U de θ. Eu posso utilizar também um ER, mas não estou afim de usar não, vou botar o de θ. Vou botar para cá uma outra extensão. Um V de θ, vetores unitários. Vou botar para cá outro vetor, daqui a pouco eu vou falar desse, com o de um ângulo aqui, φ. Eu vou parar de botar esse parênteses aqui, não precisa não, senão eu vou desperdiçar tempo. V de φ. Beleza. Tá, vamos para a parte filosófica. Eu tenho um sistema global, x, y, z. Em A, eu vou definir um sistema local. Por quê? Porque esse meu ponto A, essa distância de A relativa à origem, ela pode variar. Ou seja, o meu ponto A, ele pode estar realizando um trajeto curvo, um trajeto retilíneo, então ele pode transladar e rotacionar. Então, eu vou ter que definir o sistema local nele para a gente poder estudar ele. Está aqui no sistema local, o V. Isso aqui é a minha base. Beleza? A mesma coisa para o ponto B. O meu ponto B ele pode estar se mexendo em uma rotação em relação a A, pode estar transladando em relação a A, e a mesma coisa em relação a O, pode estar rotacionando ou transladando. Então eu preciso de outro sistema local. Porém, aí vem a sagacidade. O meu ângulo da minha barra, que é justamente o meu comprimento RBA, ele não é formado com o eixo cartesiano. Ele é formado com essa perpendicular aqui, a perpendicular alfa. Por quê? Porque justamente ele está variando em relação a essa distância. É só você pensar na sua perna e na sua extensão, vem a panturrilha, até chegar no pé. Quando você está com o pé todo esticado, a perna esticada, é como se esse ângulo φ ele fosse zero. Quando você bota a perna para trás, você está levantando a panturrilha em direção à sua bunda, por exemplo, você tem um φ negativo. Nesse caso, como é negativo, ele está vindo para cá, né? Mas vocês entenderam o que eu estou querendo referenciar. Então é assim que a gente está referenciando o problema. Temos um sistema global, dois locais e dois ângulos. Obviamente, dois ângulos. O que vamos fazer agora? Vamos denotar agora um vetor posição para cada um deles. Então, reescrevendo. R de B relativo à origem é igual a o comprimento. Eu vou botar a barra só aqui dessa vez. Né? É igual, isso é um vetor. É igual a o comprimento RB relativo a A multiplicado pela matriz rotação em relação a φ mais o comprimento R de A relativo a O multiplicado pela matriz rotação θ. Essa é a forma mais completinha. Perfeito. Como chega nela, a gente já tem aqui a demonstração. Vamos lá pincelar agora o seguinte. Como é minha matriz de rotação? Como é minha matriz de rotação R de θ? Como é a rotação? Como são as rotações, né? Se eu quero usar plural, mas vou usar singular. Como é a rotação? No WhatsApp eu escrevo com pressa e escrevo errado, mas aqui não vamos escrever também devagar. Comentalidade rápida não, vamos escrever devagar pensando devagar. R de θ é igual a vetor U de θ, não está transposto não, aqui não, tá? U de θ. Eu posso botar uma vírgula? Não, vou botar uma vírgula. V de θ e o vetor na direção de Z. Vejam que eu não observei nada em Z porque eu não quero meu Z variando. E vou botar aqui o K. Por que K? Porque é o seguinte. Pensem que eu estou estudando aqui um caso plano. Esse caso é o meu movimento da barra. Só está se movimentando no plano. Eu só quero ter esse movimento no plano.
Como é que eu enxergo isso dimensionalmente? Simples. É como se eu pegasse esse meu eixo Z e fatiasse ele em uma parte. Então essa parte fatiada, essa parte aqui fatiada, é onde a gente está estudando o meu caso plano. Então esse meu caso plano está dentro dessa fatia em Z. A gente observa isso seccionando planos, tá? Mas a gente vai fazer isso em cálculo 2, etc. Essas coisas assim. Então, não é novidade nada não. Isso aqui é um plano pi. Eu boto até um plano pi aqui. Um plano pi, ponto. Dentro desse plano pi está o meu caso plano que eu estou estudando. É assim que a gente interpreta matematicamente e fisicamente, etc. Como eu descrevo isso aqui da maneira que eu quero, R de θ, matriz de rotação de θ, ele é igual a cosseno de θ. Esse aqui é o meu vetor U, tá? Cosseno, seno e zero. O meu vetor V, vou botar uma vírgula só para a gente lembrar que eu estou falando de outra coluna. Coluna, linha. Linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Menos seno de θ, cosseno de θ, zero. E como eu estou numa fatia de Z, 0, 0, 1. Porque dependendo de onde eu estiver na fatia, posso estar em 0 no valor, posso estar no chão, posso estar em 1 metro acima, etc. Então aqui é em I, aqui é em J, aqui é em C. Isso é o meu U, isso aqui é meu V, como já diz assim, eu só estou escrevendo. Isso aqui é meu K. Então meu K em relação a I é 0. K em relação a J é 0. K em relação a K é 1, óbvio. Né? Então é assim que a gente escreve a matriz de rotação tridimensional. Como descrevo minha matriz de rotação? R de φ. Mesma porcaria. Tenho U de φ, V de φ, K. K também, tá? A gente tá usando o K porque a gente tá estudando a fatia do plano Z. Não vamos lá botar outra coisa, não. É K. Isso é pra pegar, pra ver se vocês estão prestando atenção. R de φ. Veja que é o seguinte. O meu filho está referenciado em relação à barra. Beleza? Então não venham botar que é cosseno de φ e seno de φ em J. Pelo amor de Deus. É cosseno de φ. Vou botar logo menos seno para a gente completar uma linha toda e eu escrevo o que é que eu quero. Seno de φ, 0. Pronto, agora já está divisando como é que vai ficar. É cosseno de φ em U de θ. É seno de φ, cosseno de φ. E eu boto θ, o animal. De φ e 0 em V de θ. E 0, 0, 1 em K. É assim que está representado o meu sistema. Só mudaria esse caso se eu tivesse uma inclinação no sentido de Z. Aí não seria mais o caso plano, seria tridimensional. Aí esse vetorzinho daqui muda ou esse vetorzinho daqui muda. Mas como não tem, então a gente trabalha com isso. Se você quer referenciar esse animal aqui em IJ, como é que tu faz? Faz o seguinte. Tu vai reescrever o de φ como cosseno de φ em U de θ mais seno de φ. Essa parte é um pouco mais chata porque eu estou demonstrando a equação todinha. Eu vou dar todo o detalhe que eu puder dar em V de θ. Reescrevendo isso aqui, a gente tem a seguinte propriedade. Vou escrever até aqui com a caneta preta. Tá. Se eu tenho na direção de U, vou escrever uma outra transformação que fica mais fácil do povo enxergar. Se eu estou abstraindo o K aqui, tá? Mas estou abstraindo o K porque não adianta eu botar zero, sair arrastando zero aqui. Se eu tenho cosseno de φ, seno de φ, menos seno de φ, cosseno de φ,
aqui é meu U de φ, aqui é meu V de φ, eu tenho que reescrever essa equação. Isto é, eu tenho cosseno de φ multiplicado pelo que está em U. Então, é justamente aqui, ó, meu U de θ sendo reescrito em IJ. Como é meu U de θ sendo reescrito em IJ, para quem não lembra também, eu vou reescrever aqui, ó, IJ. Cosseno. É a mesma porcaria, só que aqui é um I, aqui é um J. No caso do... Eu vou reescrever tudo também. Não pode perder tanto tempo. No caso do φ, a gente substitui com θ. Então aqui, ó, eu tenho cosseno de θ na direção de I. Na direção de I. E aqui eu tenho mais ou menos. Deixa eu só confirmar para não falar besteira. Como eu estou convertendo o... Aqui é um IV. Eu vou converter o IV em IJ. Então, cosseno de θ, seno de θ, seno de J, seno de θ em J, mais seno de φ, aí vem V de θ menos seno de θ em I, mais cosseno de θ em J. Eu vou fazer só para U, porque o V é derivada de U, então eu faço para U e derivo, mais rápido. Na aula de sexta-feira eu fiz os dois, porque eu já tinha tempo, né? Eu queria conversar direito com o Paulo para a gente matar as dúvidas. Então, o de φ, Paulo da sala de demanda. Tá. Então, a gente tem aqui, ó, cosseno de φ, isolando agora para termos de I, eu tenho cosseno de φ multiplicado por cosseno de θ. Mas ele tá ficando um pouquinho feio agora, porque essa parte é um pouco mais chata. Menos seno de φ, seno de θ em I, mais cosseno de φ, seno de θ, mais seno de φ, cosseno de θ em J. Percebe que isso aí é propriedade trigonométrica, né? Então tem cosseno, cosseno, seno, seno, cosseno de seno, cosseno de cosseno. Então, cossa, cossa, e aqui minha terra tem palmeira. Então aqui, ó, reescrevendo, eu tenho o seguinte. Como aqui é menos, ela vai ficar mais. Então, cosseno, o meu primeiro ângulo é o ângulo θ. Então, cosseno de θ mais φ. E aqui eu tenho meu primeiro ângulo é o ângulo θ, porque é o ângulo que eu escolhi primeiro lá na parte inicial. Seno de θ mais φ em J. Obviamente, para o V, se você derivar isso aqui, V de φ reescrito em J é igual a menos seno de θ mais φ em I mais cosseno de θ mais φ em J. Então já está aí a nossa equação. Então, reescrevendo a matriz de rotação para termos de IJ, a minha matriz de rotação R de φ em termos de IJ, ela fica do seguinte modo: IJK, eu tenho cosseno θ mais φ, seno θ mais φ, zero, menos seno. Isso aqui é o de φ. Ele vai descarregar. Calma, menino. 3 notificações para avisar que vai descarregar. Não vai descarrego na vida não. Seno de θ mais φ, cosseno de θ mais φ, 0, 0, 0, 1. Aqui é o V de φ, aqui é o K. Beleza.
Então a gente já escreveu U de φ, V de φ, em termos de θ e φ, e para I, J, cara. Então a gente já tem a conversão total, tanto do meu sistema local em relação ao outro local, que é o U de φ, V de φ, em relação à base o θ, V, θ, quanto ambos em relação ao cartesiano. Então eu tenho essas duas possibilidades. Que eu quero usar, aí cabe a mim. Lembre que deslocamento, a intensidade, velocidade, intensidade, aceleração e intensidade, elas são inerentes a qualquer sistema. Então, se eu tenho um sistema polar, cartesiano, esférico, cilíndrico, o módulo é o mesmo. Só muda o vetor, mas o módulo é o mesmo. Isso eu já falei desde a aula de sistema de coordenadas, mas também. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar agora aquela equação de deslocamento agora e trabalhar para a velocidade. A gente já encontrou o deslocamento. Eu só amplifiquei ele. Então o deslocamento já está feito. Deslocamento R de B relativo a O é igual a R de B relativo a A multiplicado pela matriz de rotação R de φ mais R de A relativo a O multiplicado pela matriz de rotação R de θ. Ok, deslocamento. Vamos para a velocidade. Então a gente sabe que velocidade, eu pego isso aí e derivo no tempo. Então a gente sabe que velocidade ela é basicamente diferencial do meu R de B em relação a O por dt. Vou chamar de RB ao ponto. Ok. Então, como é meu R de B ao ponto? Derivar isso aqui, ó. Então, vamos derivar. Então, derivando R ponto de B relativo a O, primeiro eu vou aplicar a regra do produto, né? A gente já sabe. Então, F vezes G. Duas funções sendo multiplicadas derivando isso aqui. Repete a primeira e deriva a segunda, soma com a repetição da segunda derivada pela primeira. A regra da cadeia é a seguinte: se eu tenho uma derivada de y em relação a x, quero derivar minha função y com respeito a x, eu posso pegar minha função y e derivar em relação a u, que é derivar o argumento de fora, e depois eu posso derivar o argumento de dentro em relação a x. Perfeito. Tem a regra do quociente também, mas aqui a gente não tem divisão, então deixa isso para lá. Vamos lá. Isso aqui a gente vai ficar o seguinte. R de BA, a gente sabe que ele é constante, que é o corpo rígido. Mas vamos considerar aqui e deixar essas considerações para o final. Vamos deixar ele variando aqui. Então a gente tem R ponto de BA multiplicado pela rotação. Como o ângulo φ varia, ele é um grau de liberdade. Assim, o φ varia, o θ varia, a distância de A até a origem varia, porque eu posso ter um sistema local coincidente no ponto A, que aqui é o ponto A, para quem percebeu, que esse sistema ele pode transladar e rotacionar, então aquele meu R varia. Se meu R varia, ele translada. Se minha rotação de θ varia, ele rotaciona. A mesma coisa por φ. Se meu φ rotaciona, eu tenho justamente o quê? Eu tenho um sistema local que está rotacionando. Se eu tenho o R de BA que varia, ele está transladando. Essa é a definição. Translação, translação, vou escrever aqui. Rotação. Então tá aí aquela frase que eu disse lá no começo. Meu corpo rígido ele pode se deslocar, ele pode ser decomposto em um movimento de rotação e translação. Tá aqui a prova da própria equação. Então tá aqui somado com repete primeiro, multiplica pela derivada do segundo, R de φ, dois pontos, ponto. Como é esse R de φ, ponto? Assim, eu não vou estar derivando essa coisa horrorosa daqui. Vocês percebem? Isso aqui é um monstro. Isso é um choque. Eu não vou estar derivando essa porcaria. O que é que eu vou fazer? Faz o seguinte.
Ó o truque. R φ ponto é igual a... Vou puxar para fora o argumento de dentro. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, derivada de R de φ diferenciada em relação a θ. Depois eu tenho... aí vamos pensar um pouquinho. Como é que eu vou querer escrever essa equação? Eu vou querer escrever essa equação em termos de J, ou vou querer escrever essa equação em termos de U e V de φ. Então, esse é um termo que a gente tem que tomar. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar em termos de U de φ e V de φ. U de θ e V de θ. Então, faz o seguinte. Então, eu vou pegar essa equação e derivar em relação a φ. Depois, pego a equação de φ e diferencio em relação ao tempo. Então, eu vou obter o seguinte. Vou obter φ ponto pela derivada da rotação. Como é que eu vou chamar isso? Eu vou chamar de... vou deixar desse jeito aqui também. De dr φ dφ. Para dizer que o argumento de fora vai derivar. Então, isso aqui em relação na base U de θ, V de θ. Eu vou fazer isso porque fica mais fácil. Que é mais fácil para mim é bom. A mesma coisa vai valer para R de φ. Quando eu tiver a derivada de aceleração, eu vou fazer esse mesmo esquema também. Então, vou fazer o seguinte. Ao invés de colocar isso aqui, eu vou botar aqui o seguinte. Φ ponto vezes dr φ dφ. Perfeito. Isso vai estar... Isso é o primeiro termo. Que foi derivado. Agora o segundo termo. Aí vem R de A em relação a O. Ponto. Matriz rotação θ. Mais R de A em relação a O. Mesma coisa. Θ ponto. Dr θ dθ. Pronto. Então vejam que eu tenho 4 acelerações. Ou 4 velocidades. Vamos estudar cada um aqui para a gente desmitificar. Foi o seguinte. Eu desmitifiquei a outra, eu vou desmitificar essa também. Tá. Translação. Mas translação de quê? Hein? Rotação, rotação de quê? Então vamos lá para a gente ficar com tudo claro do que como água. Escrever de preto. Translação. Translação do sist local 2. Rotação do sistema local 2. Translação do sist local 1. Rotação do sistema local 1. Vamos lá. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Agora complicou, né? Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Mesma coisa com essa porcaria aqui. Mas eu já não vou botar rotação porque vocês já estão cientes. Então vou botar aqui o seguinte. Velocidade de translação do sist loc 2. Não precisa dizer que isso é rotação. Isso aqui já tem que saber. Já. Nem precisa dizer que isso aqui é um deslocamento, nem que isso aqui é uma velocidade angular. Isso aqui é importante. Isso aqui é uma rotação acelerada.
né? Rotação acelerada. Rotação acelerada do syst local 2. Beleza. Não vou escrever do outro não. Se eu botei de 1, tá ciente já. Então a gente já tem a velocidade. Beleza. Então veja que a gente já tem 4 termos, viu? Vamos para a aceleração. O negócio é pipocar agora. Aceleração. Tem um fato sobre essa equação que eu estou dizendo para você. Vou deixar chegar no final para a gente perceber. Isso é o caso geral. Quando eu tenho um corpo só, nesse caso aqui, e esse meu corpo está com um ponto que está transladando e rotacionando e outro que está rotacionando e até transladando. Agora a gente sabe que essa translação desse outro ponto a gente vai cortar. Aí a gente vira o corpo rígido com todas as hipóteses. Porém, esse meu sistema ele pode ser aplicado para 2 corpos também. Essa equação geral ela dá para aplicar a 2 corpos. Sempre que eu tenho um corpo a mais, eu acrescento isso aqui. Ó. Eu ia falar no final, mas agora que eu já estou falando, vamos embora. Sempre que eu tenho um corpo a mais, eu introduzo um desse aqui. Então, se eu tenho um desse, eu tenho isso aqui. Então, eu já tenho 4. Se eu tenho 4, quando eu chegar na aceleração, vocês sabem que eu tenho mais de 4, né? Não vou dizer que eu tenho 8, não. Vou dizer que eu tenho 5. Porque daqui vai sair 1. Esse deriva esse constante. Depois esse deriva esse constante. Já vem o quê? 4 parâmetros, que no caso são 2 equações. Esse deriva constante, constante. Esse deriva constante, constante. Esse deriva constante, constante. Então tem 5. Para aceleração eu tenho 5. Então para cada corpo eu tenho 5 equações de aceleração. Para cada corpo eu tenho 2 equações de velocidade. E para cada corpo eu tenho uma equação de deslocamento. Tá ligado no truque, né? Beleza. Já entreguei tudo. Aceleração. Como é de praxe, né? dt de RBO, ponto, que é igual a RBO, 2 pontos, que pode ser igual também d quadrado, dt, R de BO. É a mesma bosta. Aceleração. Todo mundo já está acostumado com isso aqui, não tem nem graça mais, isso aqui já é o habitual. Vamos lá. A minha aceleração, R 2 pontos de B relativo. Para de botar esse barra de relativo, senão tu vai ficar botando mais barra. Relativa a O é igual a. Vou pegar o primeiro termo e derivar. R, B, A, 2 pontos, rotação de φ, mais R, B, A, ponto, φ, ponto, de R, φ, de φ. Ok. Mais uma equação vira 2 termos. Essa equação vira 3, tá? Só falta curiosidade. R, B, A, ponto, φ, ponto, D, φ. Eu até tirei a barrinha, né? Tá. Mais R, isso aqui é constante, A, φ, 2 pontos, D. Quem não está habituado a aplicar a regra do produto em 3 termos, está se acostumando, isso é normal. Tem gente que fica todo bugadão. Mas tem outro termo ainda. E para a regra do quociente eu já não sugiro fazer isso não. Para a regra do quociente é melhor fazer 2 a 2. Dê seus pulos lá para deixar duas funções só. Vida que segue. Então aqui é mais 500. Porque eu vou ter o seguinte. D de um dt de um dr φ dφ. Vou ter que dissociar isso aqui, ó. Então eu vou ter que ter um dr φ d quadrado de dφ quadrado vezes um dr φ vezes um dφ
dt. Então daqui eu vou puxar o φ ponto, então eu vou ter φ ponto quadrado, e daqui eu vou ter o que? D quadrado R φ d φ. Por definição, vocês já deveriam saber que isso aqui é menos R de φ. Dá para demonstrar isso aqui, mas vou deixar para depois. Mas enfim, por definição, isso deveria ser assim, né? Deveria ser. Mas vamos continuar, calma. Fechamos essa parte. A mesma coisa agora para θ. Então vou repetir aqui embaixo. R de A em relação a O, dois pontos, R θ, mais R de A em relação a O, ponto, θ ponto, d R θ, d θ, mais, é a mesma coisa, só observar para de cima, d A O, ponto, θ ponto, d R θ, d θ, mais R A O, θ ponto, θ dois pontos, d R θ, d θ, mais, o calor tá grande, viu? R A O, θ ponto quadrado, d quadrado, R de θ, d θ quadrado. Perfeito. Então a gente tem quantos termos aqui? 10, 10. 2, 3, 10, 5, 5, 10, 10 termos. 10 termos. É o que eu disse mesmo. Para cada barra a gente tem 5 acelerações. Que é essa aceleração daqui? Aceleração de translação. Aceleração. Translação. Translação. Nesse caso aqui é do meu sistema, né? Do meu sistema local 2. Do SIST. Local 2. Isso não pode acontecer na vida real, porque isso indica que basicamente o meu comprimento dentro do corpo rígido tá variando. A gente vai eliminar essas hipóteses depois. Isso aqui é rotação, isso aqui é velocidade, você já sabe, φ ponto, rotação angular, etc. Fato e curiosidade que vem é isso aqui. Ó. Quem é φ ponto? Para quem não percebeu, isso aqui é aceleração centrípeta. Então, aceleração centrípeta. Não venham falar, pelo amor de Deus. Por isso que ela tem o menos, tá? O menos vem daqui. Porque ela já é o centrípeta. Por isso que eu já disse logo de que vocês têm que saber. Porque é o óbvio. Então, aceleração centrípeta do sistema local 2. Aqui no caso do ponto B, né? Sist local 2. Obviamente tem que ter um menos. Não vão dizer centrífuga. Já reclamei com vocês. E aqui a aceleração angular, né? Θ dos pontos. Aceleração angular. Para quem não percebeu, se eu pego essa porcaria aqui e junto com essa outra porcaria aqui, eu junto Coriolis. Então esses dois somados aqui é Coriolis. É o seguinte, vou botar aqui embaixo. Coriolis. Então veja que eu tenho translação angular, aceleração pura translação pura φ. Aceleração angular, aceleração centrípeta e Coriolis. Então a gente já tem todas as 4 acelerações de base para cada corpo, ou elo, ou barra. Não faz. Vamos para as hipóteses. Hipótese 1. Hipótese 1. Sistema global imóvel. O óbvio. O que isso aqui implica? Implica o seguinte.
R de B relativo a O, que é o meu R de BO, ele pode ser descrito dessa maneira aqui, ó. É o R de B menos R de O. Isso indica que isso aqui não varia, tá? Então a gente só está observando o vetor posição de O até B. É isso que eu estou dizendo. Observação B relativa a O. Isso aqui assim nem precisa botar na prova. Só estou botando como um plus. Brincadeira da parte. Corpo rígido. Como eu já disse lá no começo. Somatório de partículas agrega um corpo. Material isotrópico, indeformável, totalmente preenchido, corpo rígido. Corpo rígido. Então, o que isso implica? R, B relativo a A é igual a constante. Portanto, R ponto B relativo a A é igual a 0 e R, dois pontos de B relativo a A é igual a 0. Isso causa impacto na equação? Óbvio. Então, daquela minha equação gigante, eu vou fazer o seguinte, Ctrl+C, né? Um Ctrl+C, um Ctrl+V bonitão aqui, porque eu vou copiar de novo tudo, que eu não sou trouxa. Eu vou pegar os termos daquela letra ali. Cadê duplicar? Duplicar, passa para baixo agora. Negro para cá, perfeito. Vamos lá, desse aqui agora, bora. Desça. Vamos. Bora. Isso implica que isso aqui corta, isso aqui é para as cucuia, isso aqui vai para as cucuia, isso aqui vai para as cucuia e só. Ou seja, de impacto R, B relativo a BA. A rotação de φ é igual a 0, então não há translação em relação a uma certa angulação φ de B relativo a O, de B rel A. Eu já falei O, mas é relativo a. Então, corpo rígido. Outra coisa de impacto. 2 vezes RBA ponto Φ ponto D Φ D Φ DR Φ de Φ é igual a 0. Isso implica que não há taxa de rotação em termos de Coriolis, que é rotações transversais. Então não há taxa de Coriolis. B rel relativa a. Então a gente elimina Coriolis e aceleração transversal com uma certa angulação φ, pela hipótese de corpo rígido. Perfeito. Então em tese é isso. O que a gente pode cortar mais? Seguinte, a gente pode fazer restrições agora. Vem restrições. Então vem restrição. Primeira restrição. Sistema de vermelho. Estava fazendo de vermelho quanto de vermelho, né? Vamos seguir o negócio direito. Sistema local 1 não rotaciona. Então, meu sistema móvel 1 ele já não rotaciona mais. O que é que isso traz de impacto? Então, vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Eu já devia ter copiado, né? Em vez de ficar duplicando toda hora.
cá. Ai, meu Deus. Quantas horas de aula já tá? 1h25. 1h25. Tá. Vamos lá. A gente tem a seguinte hipótese. Como a gente cortou aquilo lá, a gente tem o seguinte agora. A gente corta a rotação dele. Então, no caso, a gente corta isso aqui variando. Tony. Isso aqui variando. Tony. Isso aqui variando. Tony. Em tese, isso aqui variando também a gente corta. Tony. Por quê? Isso implica que θ ponto, ou melhor, θ é constante. Portanto, θ ponto é igual numericamente a θ dois pontos, que é igual numericamente a zero. Então a gente faz esses cortes. Tudo que tem θ ponto e θ dois pontos a gente corta, passa a faca. Então a gente só fica, vou escrever a miudinha. R de relativo a O, dois pontos, é igual a transversal R de A, θ dois pontos, multiplicada por matriz de rotação de θ, que é a localização de A, mais, vamos lá, R de A θ dois pontos, que é o corpo rígido que ele pode estar rotacionando, mais R de B relativo a A centrípeta, que é o corpo rígido, ele está rotacionando, ele está realizando um movimento circular, ou seja, translação, uma translação curvilínea ou uma rotação curvilínea. Obviamente é uma rotação curvilínea, né? Hoje eu tô que tô, hein? Só falando óbvio. Então tá. A gente tem a gente reduziu 3 de 10, a gente reduziu 3 e depois 4. Que foi Coriolis, angular e centrípeta. Então a gente só ficou com 3. E tá aqui a expressão que a gente conhece. Como nos livros está interpretada essa equação? No livro está interpretada dessa maneira. Aceleração angular, como o alfa vetorial, é uma transcrição do produto da matriz de rotação para produto vetorial, para dizer a mesma coisa. Então, alfa vetorial, a distância r de b relativo a A, lembrando que esses dois são vetores, tá? Então aqui eu transcrevi sem maneira vetorial, mas isso aqui é maneira totalmente vetorial. Essa parte aqui no livro, como é centrípeta, tá dessa forma aqui, ó. Φ, eu botei o alfa ali, né? Tá, vou botar do jeito que tá no livro. Ômega vetorial a ômega vetorial R de B em relação a A. Isso aqui é um vetor, isso aqui é outro vetor, isso aqui é outro vetor, cada um tem sua direção. Tá faltando uma coisa. Ah, não, é porque tu botou o sistema também que não rotaciona, e obviamente quer sair, né? Bonitão. Aí, obviamente, ia assumir. Que é o Coriolis. Mas se a gente adota o sistema que não rotaciona, se o meu sistema ele rotaciona, a gente tem o Coriolis, que é 2 ômega grandão vetorial a Pera, tá errado isso aqui. E geralmente eu não gosto de botar ômega na frente, eu gosto de botar velocidade. Velocidade vetorial, ômega grandão, a Coriolis. E por último tem a aceleração translação, que é essa daqui. Ou a ré, ou a qualquer, uma qualquer. A B relativa a. Então tá aí a expressão.
Uma relação linear para isso é o seguinte, você lembra lá de polar. A gente tem aqui polar, partícula, corpo rígido. Para a partícula a gente tinha A, que é o R dos pontos, que aqui a gente chama de RA dos pontos. Isso aqui não é o O, não. Isso aqui não é um tetaponto, não. Isso aqui é um O. A gente chama de RO vezes R dois pontos. É uma de rotação, né? Que é igual também. É só um RO vetorial. Aqui a gente tem a centrípeta, que é menos θ ponto quadrado vezes R. Aqui a gente encara ela como RBA φ ponto quadrado de R φ de φ quadrado, que é igual a ômega vetorial ômega vetorial R de B relativo a. Temos a Coriolis 2 R ponto θ ponto. Aqui a gente encarou com a simplificação, né, que a gente cortou ali no caso do sistema, com R B relativo a θ ponto, aqui é um 2, multiplicado justamente pela diferenciação. Esse aqui era RO, não? Era RO, era RBO, não. RAO ponto θ ponto. Não posso ter esse termo aqui derivando, não, porque justamente é um corpo rígido. RAO ponto θ ponto D R θ D θ. Então, confirmando. Perfeito. Que é igual a 2 Vzinho réu, V réu, que é assim que vai estar no livro, V réu, vetorial, ômega grande. E, por último, θ dois pontos, R, que é a aceleração angular. Aqui a gente viu como R, B relativo a φ dos pontos, D, R, φ, D, φ, que é igual a 1 alfa, que é a aceleração angular vetorial, R de B relativo a. Aí a relação partícula-corpo rígido. Então com isso a gente acaba toda a teoria. Agora se eu lembrar das equações básicas. A gente lembra aqui. Aceleração. Vou escrever de preto agora. Aceleração é igual a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, que é igual a taxa de variação quadrática da posição. A gente lembra que a velocidade ela é a taxa de variação do deslocamento em relação ao tempo. E daí a gente monta as equações. Eu posso montar aqui dx igual a v dt. Posso montar a dt igual a dv. Posso montar a dx vdv e operar. Aí se eu tenho uma constante, já tenho um caso, etc e tal. Tô só lembrando. Só que aqui a gente tem um caso diferente. Por quê? Porque aqui a gente está com relações de rotações. Então como a gente faz? D θ igual a θ ponto dt, θ dos pontos
dt no caso, é igual a d θ ponto. E θ dos pontos dt é igual a θ ponto dθ ponto. Pronto, acabou a relação, tá aí, ó. Se tu quiser trabalhar com ômega, trabalha com ômega. Isso aqui é ômega, isso aqui é alfa. Ah, mesma porcaria. Então tá aqui, a gente obtém as mesmas relações, só que para termos angulares agora, que é mais interessante e concorrido. Então é assim que você vai resolver esses problemas. Não tem muito o que fazer agora não, viu? Literalmente não tem nada para fazer. É só vir aqui. Eu tava fazendo algumas questões mesmo. É só vir aqui, ó, escolhe o problema, tá resolvendo isso daqui. Você vem, escolhe seu problema e aplica aquela equação ali. Aqui. Ah, tem um movimento geral, ah, aplico tudo. Ah, tem um movimento de rotação, ah, aplico tudo. Então é só isso. Então na próxima aula eu vou falar de casos de movimento, porque a gente também já estendeu bastante aqui. Então eu vou falar sobre tipos de movimento, cinemática da roda, e aí a gente já entra em questões e para partir para cinética, energia e acabar. Então valeu, galera. Até a próxima.